Polémicos deste jogo, os lances mais polémicos de arbitragem. Começamos por um que acontece ao minuto 40, uma entrada dura de Henrique sobre Nuno Mendes. O árbitro Nuno Almeida não teve dúvida e assinalou de imediato grande penalidade. João Mário, depois desta falta que estamos a ver na imagem, foi chamado a converter este castigo máximo, mas o guarda-redes estava atento e defendeu. É um dos casos que mais dá que falar ao longo deste jogo. Estamos a ver a repetição dessa jogada. O lance que envolve Nuno Mendes. Vamos de imediato à análise também das implicações deste resultado para o Sporting Clube de Portugal. Em estúdio, além do Vítor Pinto e do Paulo Futre, como é habitual à quarta-feira, o Otávio Machado e também o Fernando Mendes, que viu este jogo aqui em direto com o coração nas mãos. Já vamos falar com eles. Começamos pelo Paulo. E agora? O caráter está aí nesta equipa. E agora? Agora, contra um líder, eu não festejo uma vitória do Atlético de Madrid, pode ser do Sporting também, quando há um erro grave. Quando o Atlético ganhou, um erro grave, e saíste desde os 22 anos, que conheço este mistério. Estou aqui há muitos anos, não é? Há muitos anos estou aqui, conheço este mistério desde os meus 22 anos, quando era capitão. Deixei de festejar quando ganhava com um erro grave do árbitro. Porque os próximos 6 ou 5 tínhamos que pagar a portagem e pagávamos mais caro o Real Madrid que o Barcelona. Porquê? Porque nós, ou eu e o Gil e Gil, quando era a nosso favor, estávamos caladinhos e mandávamos bolas para fora. Quando era contra nós, éramos abafados. Chamávamos ladrões, não sei o quê. Éramos abafados pela imprensa do Real Madrid e do Barcelona. Porque não se queixaram a semana passada, há 2 semanas, e agora, com aquele escândalo, agora estão-se a queixar. E acontece uma coisa parecida aqui no Sporting? Não, deixa-me explicar. O que é que acontece? Para dar um exemplo, não é? O Atlético de Madrid ganhou ao Cádiz 4-2. Eu estava triste. Estava preocupado. Na 21ª jornada. Ficámos a 10 pontos, com menos um jogo, e 4 há um penalti escandaloso contra nós. Ali, contra o Atlético. E eu penso, bom, o árbitro apitou o penalti. 2-2, podem fazer 2-2, temos a segunda parte toda para dar a volta, não é? O VAR manda o árbitro e revisar. Isto hoje veio tudo à cabeça, neste jogo do Sporting. Veio-me na sexta-feira. Ok. Veio-me na sexta-feira, deixa-me terminar. Mas porquê hoje? Deixa-me terminar. Veio-me na sexta-feira. Tu vais tocar no tema do Sporting, não é? Sim, deixa-me terminar. E agora? Agora é isto. Deixa-me terminar, não é? O árbitro, o VAR, manda uns penaltis escandaloso. Paulinho, escandaloso. A favor do Atlético, da minha equipa. E eu meti as mãos à cabeça porque o VAR depois mostrou as imagens que ele queria e o VAR, eu assim, não mudo de opinião, mudou de opinião. Ganhamos aquele jogo e tivemos que pagar muito caro a portagem. Nos próximos 4 jogos, nos seguintes, o Atlético com equipas pequenas perdeu 7 pontos, voaram 7 pontos. 7 para ali. Ok. O que é que eu quero dizer com isto? Aqui em Portugal, passa igual. E se vês bem, o Sporting ganhou ao Moreirense com um golo na mão. Logo no jogo a seguir, não estava contente. No jogo a seguir, pagámos logo a portagem. Famalicão. Logo, com o Farense, último gol, penalti claro também, né? Penalti. Não foi, mas há um claríssimo contra o Coates, a favor do Sporting. Mas o golo, penalti, foi o que não foi. Estão a pagar ainda? Não, já pagou ali. Ok. O Farense já pagou com o Rio Ave. O Rio Ave, 2 ou 3 jogos depois, penalti claríssimo do Coentrão ao Coates, nada. Depois foram por todas, por Palhinha, logo a seguir. Rio Ave a seguir Boa Vista. Tinham que pagar mais caro. E não pagamos mais. Porque os miúdos são os campeões. O que é que eu quero dizer? O Porto também já pagou. E o Benfica. O Porto pagou. O Porto... Mas antes desses, deixa focar a conversa no Sporting, porque hoje está na cabeça de todos o que é que vai acontecer. O que é que eu te quero dizer? Nunca nos queixamos. Quando o erro é ao sabor. Eu sou o sócio 5027. Quando isto acontece, seja em Espanha, seja aqui, quando um se queixa, não é?
olha, não te queixaste há 2 meses ou há uma semana, vai-te deixar a FIFA. Eu estou nisto há muitos anos aqui. Se eu disse aqui isto foi um escândalo o VAR não me mandar revisar o penalti Faro. Sim. A mim não podem dizer, não podem dizer a mim para mim queixar à FIFA nestes 6 jogos que faltam. Hoje, graças a Deus, o árbitro teve bem e o VAR, mas faltam ainda 6 jogos. Por isso, o que eu penso aqui é o que eu disse aqui na sexta-feira. Eu preferia ter ganho com o penalti do Giovane com o Famalicão, que não marcaram, e preferia ter empatado, se não ganhámos 2-0, empatado, porque o Sporting, hoje digo isto, não está a dever portagens a ninguém. Não deve as portagens. Está limpo. O que é que eu penso aqui? Está o Porto também metido nisto. Espera. Eu penso imparcialidade. O Sporting, faltam 6 finais. Pode perder ou ganhar, mas tem que haver imparcialidade. Que ganhe o melhor. Okay. Por isso, aqui vamos deixar, que eu estou aqui há muito tempo ali. Não pode haver um erro para a semana, grave, contra o Sporting, e dizerem, então e com o Faro? Em Faro, não se queixaram, não. Porque, sabes porque eu estava voltado na sexta-feira? Porque nem era para vir para aqui. Isso foi pelo meu sobrinho, que é um fanático do Sporting. Okay. E eu não podia nunca mais olhar para ele se não viesse dizer isto. Nem na sexta-feira, nem hoje. Porque nas últimas jornadas nunca aconteceu isto. Vais ver, na história do VAR, nestes anos, está o Benfica e o Porto a lutar pelo título. E nas últimas jornadas nunca houve um erro grave a seu favor, para pagar mais tarde, não é? Sempre houve imparcialidade. E posso dar mais exemplos do Porto também, ou as portagens. O que eu quero dizer é isto. A mim, como sócio, 5.027 não me podem dizer, para me queixar à FIFA, que eu disse aqui, que aquilo era penalti. No fundo já não engoles qualquer conversa. Não posso evoluir. Afinal, este Sporting vai ou não aguentar a pressão? Paulo, boa noite a todos. Objetivamente o que se passa é isto. Nós temos um Sporting que em 4 jogos empata 3, perde 6 pontos ou só ganha 6 pontos em 12 possíveis em 4 jornadas. E uma equipa que nesta altura, independentemente de ter um caudal ofensivo elevado, independentemente de circunstâncias de jogo que possam ocorrer, porque, por exemplo, também ganhou em Faro e em Faro até passou por algumas dificuldades, aquilo é que temos que reconhecer é que temos o campeonato ao rubro, temos o campeonato a ferro e fogo, temos o campeonato em aberto, por uma razão simples. Uma equipa, mesmo estando em primeiro, que em 4 jornadas empata 3 jogos e conseguiu hoje salvar-se de ser derrotado, mantém a tal virgindade de que o Petit falava, é uma equipa que está exposta, é uma equipa que está, no mínimo, que os adversários acreditam que lhe pode causar dificuldades, e a próxima jornada, Paulo, vai ser seguramente aqui um pico de audiência no acompanhamento da CMTV, é o Braga Sporting, que é um jogo muito importante e um jogo marcante. Portanto, a partir daqui, a ilação que retiramos, independentemente daquilo que se passa em Alvalade especificamente, e já iremos dissecar, são os efeitos que isto tem para o campeonato. Agora, os adversários do Sporting têm que responder amanhã, Benfica e Futebol Clube do Porto, sobretudo o Futebol Clube do Porto, e se o Futebol Clube do Porto cumprir, reduzindo para 4 pontos a diferença e olhando, repito, que o Sporting em 4 jornadas desperdiça 6 pontos, a partir daqui acho que reabre completamente a luta e pelo menos os adversários do Sporting, a seguir ao Braga será Nacional, Rio Ave, Boa Vista, Benfica e Marítimo. No mínimo vamos ter um campeonato ao rubro, era isso que desejávamos, mas claro, na perspectiva do Sporting, cria-se aqui também a dificuldade acrescida do Rubem Amorim não estar no banco em Braga. E mais uma vez a equipa safa-se de um aperto com o 3º jogo esta época, depois do Gil Vicente, Santa Clara, agora Bolonense, em que Coates é fundamental para ajudar neste caso não foi remontada, foi evitar a derrota. Acima de tudo, a ilação que retiramos daqui, Paulo, e fundamental, é que temos um líder que desperdiça 6 pontos em 12 e em 4 jogos empata 3. A partir daqui, quem está atrás tem seguramente maior motivação e acredita que aquilo que era impossível há umas semanas, agora já se calhar é mais possível um bocadinho. Fernando Mendes, isto foi uma estrelinha ou não? Boa noite. Não foi a questão de ser estrelinha ao Sporting, não venceu. O Belenenses foi 2 vezes à baliza. Foi uma vez e fez um golo e teve aquele erro inacreditável do Adam. O Sporting dominou o jogo inteiro, não teve grandes oportunidades de golo, teve algumas chances de golo, falhou uma grande penalidade,
foi previsível a jogar muitas das vezes, foi uma equipa lenta em muitas situações, deu 45 minutos de avanço ao Belenenses, e quando é assim as coisas tornam-se complicadas. Consegue empatar, parece-me justamente que o Belenenses não fez nada para vencer este jogo, conseguiu tirar 2 pontos ao Sporting, mas fica disto que o Sporting continua com 4 pontos à frente. Eu disse e volto a repetir, perante que muita gente dizia que só faltava encomendar as faixas e que já estava a festa para o Marquês, já estava tudo, eu sempre disse, tenham cuidado, não mandem foguetes antes da festa, que falta muitos jogos para acabar o campeonato. Fui das pessoas que fartei-me de alertar e continuo a alertar para isso, mas há aqui um fator que parece-me ser importante. Vai jogar a Braga, até o momento ainda não perdeu, teve 3 empates que não se esperava, mas aconteceu, continua com 4 pontos, aconteça o que acontecer em Braga, sai de Braga em primeiro lugar ainda. Parece-me que isto é que é importante. E o Sporting nestes jogos, apesar das coisas não estarem como estavam no início de temporada ou até meio da temporada, um fator que também parece-me ser importante é que ganhou o Benfica em casa. Não perdeu com o Futebol Clube do Porto. Ganhou para a Taça da Liga ao Braga. Ganhou para a Taça da Liga ao Futebol Clube do Porto. E ganhou para o Campeonato ao Braga. Portanto, há aqui uma motivação extra do Sporting conseguir fazer um excelente resultado em Braga. Agora, que está em queda, claramente. Jogos que o Sporting com uma vantagem de 10 pontos não pode perder de maneira nenhuma. Não é questão de perder a vantagem. É a forma como perde essa vantagem. Fernando, mas deixa-me agarrar nessa ideia. Tu dizes que o Sporting está em queda. Otávio, uma equipa nessa condição, nessas circunstâncias, tem arcabouço, como se costuma dizer, para olhar nos olhos do Sporting de Braga e o Benfica até, com quem vai jogar na Luz? Se olharmos para os resultados, nas 4 últimas jornadas, facilmente chega à conclusão que, efetivamente, o Sporting, em termos pontuais, não tem o mesmo rendimento do que até aí. Mas é a única equipe portuguesa ainda que depende de si próprio. Agora o que começa a ser confrangedor é a falta de confiança efetivamente na equipa. O Sporting continua em primeiro, 4 pontos de avanço, vai a Braga, é verdade. Nos confrontos realizados esta época o Sporting não perdeu com o Braga, antes pelo contrário. Portanto, tudo depende do Sporting. O Sporting é o único que depende de si próprio, daquilo que possa e tem a obrigação de fazer, porque é a mesma equipa, são os mesmos jogadores, é o mesmo treinador, é a mesma equipa, não. É a equipa reforçada com o Paulinho. Portanto, um investimento fortíssimo. Portanto, a responsabilidade é do Sporting. Até há 4 jornadas atrás, o Sporting, toda a gente, sem exceção, dizia que o Sporting era candidato, tinha uma vantagem que era de alguma maneira tranquilizadora. O certo é que estas equipas passam todas elas por fases, não está em causa o domínio do Sporting no jogo, está em causa efetivamente que o Sporting hoje cometeu erros que não pode cometer. E efetivamente o Belenenses aproveitou muito bem, foi uma equipa organizada, foi uma equipa que incómoda para o Sporting e soube aproveitar os erros que o Sporting cometeu, que noutros jogos não tem cometido. Lembramos, por exemplo, que o Adem Faro foi tido como o jogador mais importante e hoje foi aquele que, de alguma maneira, com aquele infortúnio... Daqui a pouco vamos, Otávio, deixa-me só sublinhar isso também para quem nos está a ver. Estávamos a ver a imagem da sala de conferência de imprensa. Daqui a pouco, e estamos agora neste momento em direto, vamos ouvir aqui também as explicações dos técnicos. No caso de Ruben Amorim, ele que daqui a pouco explicará também essas opções e eventualmente adiantará a própria visão para alguma quebra de rendimento por parte da equipa do Sporting. Essas explicações a qualquer momento em direto aqui na CMTV, nesta cadeira que estamos a ver na imagem. Enquanto isso, Paulo, podemos dissertar sobre as causas e os efeitos, eventualmente. Tu encontras explicação para este Sporting parecer estar a quebrar? Achas que é o quê? Psicológico, físico, uma coisa agarrada à outra? Se o Sporting, se o penalti entra, é dois lances. Olha, mas podemos começar por aí. Marcou o guarda-redes. Não, mas não digo só hoje. Não tens achado também que está numa quebra de forma significativa, João Mário? O jogo sempre. Deixa estar. Não vou dizer isto. O penalti me bate forte.
O lugar, não é isto. Eu acho que há 2 lances que é este. E depois o erro coitado do Adão, ele no momento quis estar, estava com o Mister a ver a bola, quis estar e passar ao mesmo tempo. Um galo tremendo, né? Mas pá, esta equipa mostrou caráter, mesmo as coisas. Olha, aqui está. Isto é um galo tremendo, né? Coitado do rapaz. Tu estavas a ver, repete lá por favor, tu estavas a ver isto com o Otávio e disseste o quê? Estava com o Mister a ver, e os dois, temos bem, ele quis estar para a frente e depois passar ao mesmo tempo, né? Olha aqui, ele vê o Nuno Mendes, né? Ele quer passar e quer estar ao mesmo tempo, é incrível, não é? Mas... E comete este erro, mas também é um jogador muito experiente, não é? Naquele momento, para ter aquela hesitação, também significará, talvez, e agora pergunto eu, alguma alteração dos índices de confiança? Não, ele joga muito bem com os pés. Ele há um momento que vai estar e depois quer passar, quer fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. E comete este erro, por isso, o Sporting não fez um grande jogo, mas está lá, né? E se entra o golo, se faz golo no penalti, isso que são duas coisas que normalmente não acontecem. O Adam está ele na jornada passada tinha estado a fazer uma época num plano positivo. Tu achas, Vítor, usando uma expressão popular, que é o suficiente para o passar de bestial a besta? Não é, e aquilo que o Paulinho está a dizer é fundamental, porque aquilo que tem sido a força do Sporting é o caráter. Sejamos objetivos, o Sporting não dá goleadas, não é como o Benfica de Bruno Lage, que dava 5 ou 6 a toda a gente. Portanto, o Sporting normalmente marca um golo, aliás, nos últimos 7 ou 8 jogos é a média que tem, ficou a 0 no Dragão contra o melhor ataque do campeonato, depois marcou 2 golos ao Santa Clara, mas aí com o Coates aos 90 mais 3 a conseguir garantir a vitória. A regra do Sporting é marcar um golo, e esse golo tem que dar para conseguir segurar os pontos. Portanto, a partir daí é o caráter que entra em campo e o facto da equipa acreditar sempre até ao fim, que foi isso que ao longo do campeonato tirou o Sporting de muitos apertos. Simplesmente, sabes muito bem, Paulo, que as equipas começam-se a adaptar ao Sporting, sabem como é que o Sporting funciona. Há algumas indefinições no Sporting. Nós esperávamos que o Sporting, pós-Paulinho, com o forte investimento em Paulinho, que era um jogador no qual Rubinho Amorim apostava fortemente, o ataque do Sporting começasse a produzir mais. A regra continua a ser a mesma, entrar um golo e por aí fora. E deixa-me dizer que há um aspecto curioso. O Sporting é a equipa que menos remates concede no campeonato, ou seja, tem a melhor defesa do campeonato, mas também esse facto deriva de um grande trabalho coletivo que leva a que o Sporting, normalmente em média total do campeonato, são 7,1 remates que permite por jogo. E se olharmos a esta fase mais complicada... Hoje fez 25, estou a dizer do adversário para o Sporting. Claro, eu até tinha 28 aqui. Mas o curioso é que esta fase complicada em que o Sporting perde 6 pontos, os adversários até só remataram 4,3 vezes. Ou seja, o Sporting consentiu menos remates aos adversários nesta fase do que aquilo que era a média do campeonato. E mesmo assim perdeu 6 pontos. São muitos paradoxos que estão misturados. Aqui é nestes momentos que também duvidamos se ter o Rubem Amorim no banco ou não ter pode fazer a diferença em momentos-chave ou não. E é nestas alturas que quem tem o estofo campeão tem que reagir. O jogo de Braga é um jogo claramente que pode valer o título para o Sporting. Um triunfo em Braga será seguramente uma grande afirmação de candidatura. Acho que mesmo que no domingo, em caso de vitória em Braga, era o momento para Rubem Amorim dizer claramente agora sim, agora é para o título, e acabarem as dúvidas de um momento para o outro. Portanto, aquilo que o Sporting está a precisar é de uma clarificação definitiva, e acho que Braga pode ser um momento marcado para a temporada e na campanha para o título. Tu levantavas uma questão interessante que eu gostava de redirecionar para o Fernando. Será que a ausência do próprio Rubem Amorim também está aqui a baralhar as contas, Fernando? Terá um impacto forte na equipa? A ausência do banco? Sim. Para o Rubem Amorim teve ausente em Faro e o Sporting venceu. A questão não me parece ser essa. A equipa trabalha, é lógico que é melhor ter o treinador do banco. Agora, a equipa sabe claramente, trabalha junto há não sei quanto tempo, sabe o que é que tem que fazer em campo e sabe o que é que tem que fazer para tentar vencer os jogos. Mas acho que há aqui, apesar do Sporting, há aqui uma coisa que parece-me ser fundamental. Eu não sei, não tenho visto as estatísticas, nem ligo muito a isso. As estatísticas para mim não valem grande coisa. Posse de bola, mais isto para mim é treta. O que interessa é vencer os jogos. Mas há aqui uma coisa que me parece ser fundamental. Se nós virmos estes jogos, quer o Moreirense, quer o Famalicão, quer o Farense, quer hoje o Belenenses, o Sporting vai ao Moreirense, empatou,
se calhar teve 3, 4, 5 oportunidades de gol. 3. O Sporting em casa com o Famalicão teve 3, 4 oportunidades de gol. O Sporting vai a Faro, consentiu algumas oportunidades de gol, mas teve 3 ou 4 oportunidades claras de gol. E noutros jogos, se nós vimos, o Guimarães em casa teve 1 ou 2 oportunidades, fez um gol. O Santa Clara teve poucas oportunidades, 1 ou 2 também, e acaba por vencer no último. O Sporting nesta fase, que é curioso, que acho que isto é um facto curioso, que perdeu os 6 pontos em 4 jogos, atrevo-me a dizer, teve mais oportunidades nestes 6 pontos que perdeu do que quando andava com 10 pontos à frente do segundo classificado. Agora, acho que é uma coisa... Deixa-me falar aqui numa coisa, desculpa, o Petit, eu vou mudar também a conversa. Eu estou a ler aqui uma declaração, o Petit não está nada convencido com o penalti. Diz que o Jogaio não pode andar com o braço ao peito. Portanto, para ele, não era falta. Diz o Petit. Achas que há polémica aqui? Eu acho que não há polémica nenhuma, claramente é grande penalidade. Mas o Petit também já nos habituou. Olha aqui. Então não é penalti. O que é que ele quer dizer? Diz ele, na zona de entrevistas rápidas, logo após o jogo, que o Jogaio não pode andar com o braço ao peito. Pois não, claro que não pode, como há muitos lances, por exemplo, o Sporting também com o Famalicão em casa, o Giovane também foi empurrado e o jogador do Famalicão também não devia ter empurrado e empurrou. As coisas funcionam dessa... Aceitas esta justificação? Vamos lá, eu penso... Diz. Penso lá ao meu amigo lá de cima que os próximos VARs e árbitros fossem assim, imparcialidade, não é? Como hoje. O Sporting não deve portagens nenhumas. Paulo Jorge, estás no futebol português, Paulo Jorge. Não, mas, Fernando... Estás no futebol português, Paulo Jorge. Quando tu dizes, e eu aceito muitas das vezes que dizes que é um escândalo certas e determinadas coisas, tu não deves ter estado em Portugal nos últimos anos. Não deves ter visto o que o Sporting tem sofrido com estas arbitragens. Isso sim é que é um escândalo o que tem feito ao Sporting. Isso é que se deviam de insurgir contra isso. Agora um penalti ou outro, estão-se a queixar que o Sporting foi ajudado. Há equipas que andam há 20 e 30 anos a ser ajudados. 20 e 30 anos. E não vejo tanta indignação. Isso é que me custa. Muitos campeonatos o Sporting perdeu, muitos por culpa própria. A maioria sim, mas outros claramente empurrado para baixo. E não vejo tanta indignação, tantos escândalos, tanta coisa. Estás a compreender? Isso é que me custa. Isso é que me custa. Para mim, eu estou aqui há muito tempo, só que às vezes eu mando bolas para fora ou nem vim ao programa, né? Mas vim na sexta-feira. Fernandinho, se o Atlético Madrid ganha no domingo ao Huesca com um escândalo ou com um erro grave a favor do Atlético, já fomos. O Atlético tem que ganhar este campeonato, a fazer 7 jogos perfeitos, não pode ser prejudicado pelos árbitros e não pode ganhar com um erro grave a nosso favor do Atlético Madrid até a última jornada, nunca antes. Explicaste isso? Se for na última jornada, ok. Se for na penúltima, estamos lixados na última. Porque temos que pagar a portagem. Por isso, estou preocupado, não estava à espera deste resultado. Não estava à espera. Porque não era aqui. Porque eles, para ir ao encontro do Fernandinho, isto não é grátis. Porque se eu estou-lhes aqui a pedir, e o Fernando também, já que estamos aqui os dois, não é? Tem que ser imparcialidade. O Sporting não deve portagens. Mas o Petit, pelos vistos, acha que o Jogaio não devia pagar portagens. Deixa lá estar o Petit. Olha lá, um grande abraço ao Petit, mas o Petit vai para casa e vai ver que isto é... O que é que ele tem? Mais escândalos? Não sei. Eu quero a tua opinião. Eu estou-te a dar. Tu achas que ele não está a ver bem? Estou-te a dar. Como é que está a ver bem? Não está a ver bem. Ele não devia fazer esta declaração sem ter ido ver as imagens. Não está a ver bem. Com certeza que já foi espreitar antes de... Não está a ver bem. Dizer isto. E que seja... Que está o Futebol do Porto também. O Futebol do Porto também já pagou portagens. Não é? Pagou no Restelo. Já houve o penalti, aquele escândalo também do Corona em Faro. Pois o Farense também pagou. Os escândalos grandes a favor do Futebol do Porto foi, logo ao início, o Marítimo, Passos Ferreira, perderam os 2 jogos. A dívida paga. Com o Sporting aqui o penalti, com o Tondela em casa, também iam por ele.
Com um penalti claro, ao Marega, aos 81 minutos e não marcaram. Todos pagam a portagem. Se vês o Benfica este ano, eu recordo, o escândalo aqui na Luz com o Portimonense, o escândalo, não marcaram um penalti ao Portimonense, do Odisseias, lembram-se disto? Para mim, lembras-te? Lembro. O escândalo. Não marcaram, mas depois o Benfica veio o Nacional, veio vários jogos a seguir, não é? Então o que estás a querer dizer é caso faz, caso pagam. Como cometem erros agora, na próxima vão ter que pagar. Isto, mas que raio de futebol é este? Que raio de futebol é o nosso futebol? Não é? Chegamos aqui, não marcou agora. Lá em Espanha chama-se. Como é que chama-se? Mas a gente está das ruas, como é que é? É a lei da compensação agora isto, não? Pelo amor de Deus. Estão as ratas. Sim. Mas é assim. Alcantarilhas. Os bois. Os esgotos. Isto é mistérios dos esgotos, mas nos esgotos onde estão as ratas. Todas ratas. As ratas, Enorme. As são ratas. as ratazanas. As ratazanas. Para não haver confusão. Ratazanas, não é? Isto é o mistério do futebol, para mim, que eu aprendi logo, com 22 anos, que era capitão da equipa. E disse uma coisa, Paulinho, na minha quarta época, ou terceira, não, 90, 91, eu tinha uma reunião com o Gil Gil, Prezi, presidente. Se queremos imparcialidade, temos que ser verdadeiros, temos que ser honestos. Paulo Jorge, posso só fazer uma pergunta? Os ratos nos clubes de futebol, agora já há ratos também na arbitragem. Não, para, Paulinho, já ouviste falar nisto alguma vez? Estou a falar claro. Isto é o futebol. Isto é o futebol da Polícia Ibérica, onde eu tive a tempo. Paulo Jorge, tu dizes que temos que ser imparciais, não é? E acho bem, e temos que ser imparciais. Agora vou-te fazer uma pergunta a ti. Se tu jogasses hoje à bola, não é? Com o vídeo ao árbitro, a grande maioria dos penaltis que tu sofrias ou que tu obrigavas a sofrer, o que é que tu dizias depois dos jogos? Não, Fernandinho. Como é que era o papel do árbitro? Tinham sido todos corridos, não havia VAR. Não havia VAR. Fernandinho. Não havia. Tu és o próprio a dizer que eras o maior enganador. Não. Eras o maior enganador a nível de penaltis. Não, visto ao contrário. Eras tu que dizes, não sou eu. Penalti, Não sou eu. lá. Como é que se pode estar a dizer uma penalti, coisa destas? Ganhava com penalti. Sim. Não era. Um escândalo. Quantos? Espera. Deixa-me falar agora, Ganhava. Ainda bem que mudaste, Eu ia passado para a sala 40 de anos, imprensa, mudaste a tua espera. forma de pensar. Excelente. Eu ia para a sala de imprensa O que é que e dizias? dizia que era penalti, não é? Pois. Olha, mas espera, nos seguintes 10 jogos, vamos calcular, vamos meter um ciclo de 8. Sim. Não se esqueciam, Fernandinho. E havia 8 penaltis claros. E aí ganhava 3 pontos. Na altura era 2. 3 pontos. E às vezes, pá, eu nos meus últimos anos em Espanha, nos últimos 10 jogos que estava naqueles que estive a lutar pelo título, não me fazia o penalti. A ti, quantos jogos ganhaste tu em Espanha e tu em Portugal com penaltis que não eram penaltis? Em Portugal, Quantos só pontos um. fizeste tu? Em Portugal só me recordo de um jogo. E cuidado, foi 2 penaltis. Foi Académica de Volta do Porto. Famoso. Não, olha lá, mas o segundo penalti é penalti. O primeiro é uma tenha tremenda. O que é que eu quero dizer, Fernandinho? Diz lá. No fundo, eu depois fazia as contas, ganhei com um erro gravíssimo ao escândalo. Isto é Alvalade em direto. Não sei quem é que estará a abandonar o estádio neste momento. Também está escuro, é difícil de perceber, mas deixa-me só fazer essa nota, que esta é a garagem no estádio de Alvalade e, eventualmente, poderá ser alguma das figuras ligadas ao Sporting. Não tendo essa certeza, salientou apenas que está uma viatura a sair. À noite é um pouco mais difícil de fazer essa avaliação. Aqui também em direto a sala de imprensa, onde daqui a pouco vai reagir Rubén Amorim ao empate frente ao Belenenses. Poderia ter sido uma derrota. Isto foi mesmo ali no último lance do encontro que o Sporting conseguiu empatar. Aqui, o drone da CMTV, mais uma perspectiva privilegiada do estádio José de Alvalade, onde se jogou este jogo importante para o Sporting. Esteve difícil, esteve a perder por 2-0 e depois acabou mesmo por empatar. Vamos aos lances que marcaram essa partida. Também os golos. Aqui o primeiro, por intermédio de Coates, permite ao Sporting reduzir a desvantagem no marcador. A reação de Rubén Amorim, ele está afastado do banco, está a cumprir castigo. E aqui o lance que está a motivar esta nossa discussão e que envolve alguma polémica. Jovane
veio a bola ser desviada pelo braço de Esgaio. Já o treinador do Belenenses disse que não acreditava que fosse grande penalidade, diz que ele não pode esconder o braço. Enfim, uma outra diferente tem os sportinguistas e também os nossos queridos comentadores. Eu ainda não perguntei a opinião do Otávio. Otávio, isto é clarinho ou há aqui motivo para uma segunda leitura? Paulo, vamos ser claros. Efetivamente o Sporting nas últimas jornadas não conseguiu em termos de resultados e perdeu pontos que inesperadamente. Mas só falta agora dizer, quer dizer, estão a levantar tantas, é só caráter. O Sporting não é só caráter. Exatamente. O Sporting não chegou a 10 pontos de avanço só com caráter. Exatamente. Chegou com um futebol positivo, um futebol dinâmico, um futebol profundo, um modelo de jogo em que os jogadores se sentiam confortáveis. Não é só caráter, desculpem lá. Só falta virem dizer agora que a grande diferença que havia entre o Sporting e os outros era a sua juventude, era a aposta na formação. Virem agora dizer o contrário. Virem agora dizer que efetivamente os jogadores jovens não estão a aguentar a pressão. Deixem-se disso, deixem-se de tretas. O Sporting efetivamente não traduziu o seu domínio em golos. Hoje facilitou demais. Uma equipa que falha... Nós que andamos no futebol há tantos anos, estamos aqui, 13 e o Vitor também anda há muitos anos no futebol a ver. Uma equipa, qualquer que ela seja, que falha um penalti, está a perder 1-0 e falha um penalti, e a seguir há um lance comprometedor que origina o 2-0, é uma equipa que dificilmente ganhará o jogo. Dificilmente ganhará o jogo, em qualquer situação. A menos que tenha grande caráter, mister. Nem com caráter lá vai. Mas é que nem com caráter lá vai. Vai com mais outras coisas que faltaram. E que houve noutros dias. E você dizia bem, era uma equipa que estava confortável, que se notava que se sentia confortável e alargou a diferença. E agora está desconfortável? Vítor, só falta dizer que foi pela juventude dos jogadores. É o que só falta dizer. Não, isto agora há aí uma corrente que já aponta que na verdade há poucos jovens no 11 do Sporting. É uma corrente opinativa nesse sentido. Não vai faltar muito. O caminho é esse. A gente já adivinha, nós já adivinhamos. Aquilo que era algo extraordinário, de importante... Mas quem é que vai dizer isso? Isto é só por curiosidade. Quem é que vai dizer isso? Vamos aguardar. É só o que falta. Eu estou a dizer que é só o que falta. Atenção, eu estou a fazer futurologia. É que acho que o Sporting não é assim tão forte em cartilhas para conseguir espalhar essa mensagem. Vítor, é muitos anos disto. É muitos anos, é muita memória. Situações vividas nestas condições. Portanto, vamos deixar isso. O Sporting não pode deixar... Vão na frente, o Sporting vai na frente. É o principal candidato ao título. Tem que assumir isso. Sem dúvida, e depende dele próprio, não depende de mais ninguém. Não depende de mais ninguém. É o Sporting que tem que responder a isto. Ponto. É Braga. Qual é o problema de ir a Braga? Qual é o problema? Ninguém disse que era um problema, mas é um facto que é difícil. Qual é o problema de ir a Braga? O Sporting ganhou a Braga. Não era problema jogar com o Moreirense, nem com o Famalicão, nem com o Belenenses. O Sporting já ganhou em Braga. Mas aquilo que se está a ver é, olha, o Braga hoje teve grandes dificuldades para ganhar ao Boa Vista. E só ganhou com o Boa Vista reduzido a 10. Também é verdade. Portanto, vamos aguardar serenamente. Esta equipa tem que estar tranquila, não pode acusar prisão de espécie alguma. Aquela que era as suas grandes virtudes no passado, continua a ser as grandes virtudes hoje. E não vamos meter em causa tudo isso. Os jogadores não merecem. A equipa não merece. Mas o que é que pode fazer o Rubén Amorim para mudar isso? Como é que uma equipa que empata estes jogos de seguida evita essa pressão e esse peso que acaba por ter sobre as costas? É não deixar, obviamente que estes resultados cria alguma intranquilidade, agora que confiança não pode fazer com que a equipa deixe de ter confiança em si próprio. Não pode deixar que os jogadores não tenham confiança uns nos outros e não funcionem como coletivo. Que aquilo que foi as grandes virtudes até hoje, que se conseguiu os 10 pontos de avanço, seja amanhã ou possa ser considerado por alguns o grande pecado desta equipa. Não. Esta equipa tem juventude e tem experiência. É uma mescla. E a juventude dá dinamismo, dá irreverência. E a juventude tem qualidade. Tem muita qualidade. Portanto, não são também jovens que aparecem agora a jogar. Têm grandes experiências nos escalões de formação.
andaram nas seleções de formação. Portanto, tem muitos jogos já de grande pressão. Agora, é óbvio que têm que ir à procura e têm que acreditar em si próprio. Só depende o Sporting, só depende dele. Obviamente que a pressão vai aumentar, obviamente que vamos ouvir mais comentários, obviamente que este penalti que hoje aconteceu no último, mas é penalti, atenção, eu estou à vontade, porque se eu disse que em Faro foi penalti, contra o Sporting, hoje digo que é penalti. E pode ficar sem discussão. Otávio, já vamos ouvir a resposta também dos intervenientes. O Paulo também quer saber daqui a pouco. Não podemos, Paulo, temos de fazer mesmo um intervalo, mas depois vamos ouvir a conferência de imprensa e as explicações, e o Paulo tem também uma questão para colocar ao Otávio sobre os erros de arbitragem. Tudo isso depois de uma curtíssima